para as suas perguntas. Então, seja bem-vindo ao nosso estado. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma maior alegria de estar aqui em Belém do Pará e agradeço este convite num momento muito especial que atravessa não somente a Palestina, mas especialmente a Palestina. Só que realmente o mundo inteiro está, como se diz em bom espanhol, não? Patas arriba. Realmente temos uma situação além da crise econômica, crises regionais, crises de identidade. Temos realmente, enquanto a Palestina, sim, é um momento oportuno para estar com vocês. E quero agradecer a senhora Leni, a todo o Comitê da Solidariedade de Pará, por oferecer esta oportunidade de estar novamente. Eu tive o prazer de estar aqui em 2009, participando de uma delegação ampla palestina no Fórum Social Mundial. E é bom voltar para desfrutar o calor e a chuva e a hospitalidade do Pará. Como antecipou a senhora Leni, o motivo desta visita é realizar uma palestra e visitar o senhor governador Simão Gentelli, visitar as autoridades. Eu acho que também nós estou citando uma visita também na Assembleia. Não estou seguro, mas será sempre uno deve entrar pela porta. Eu quero também estender minha gratidão ao senhor cônsul-geral da querida Venezuela. Eu tive a sorte de trabalhar como embaixador concorrente no residente em Venezuela entre 2000 e 2005, onde tive também a sorte de conhecer em vida o falecido comandante Hugo Chávez e estar praticamente com todas as autoridades que ainda que estão dirigindo o país. Bom, Palestina é um país, para dar uma panorâmica, é um país que está sob ocupação militar desde a criação do Estado de Israel até o dia de hoje. Não vamos entrar em muitos detalhes históricos, porque isso vamos deixar para a palestra de amanhã. E esta ocupação militar tem que acabar. É o último caso colonial que vive o mundo atual. Um país, uma potência, ocupa outro país. É o último caso colonial. O colonialismo já acabou desde as épocas dos anos 70 e ainda se mantém esta ocupação, obrigando ao povo palestino de depender de todos os sentidos do ocupante israelense. Um pouco de história não faz mal. Eu acho que esclarece um pouco, porque até nossos amigos às vezes ficam confusos com os acontecimentos. Palestina ocupa um lugar estratégico na área, era a ruta de comércio e aquele triângulo que une e separa o mundo antigo, Europa, Ásia e África. Então, aquele triângulo, aquele espaço pequeno, como vamos dizer, como o Istmo de Panamá, que une entre o norte e o sul e une entre o Pacífico e Atlântico. Aquela Palestina é aquela que separa e une os três continentes. Ao longo destes anos, fomos ocupados por 56 potências militares.
potencias da época. No existía ninguna superpotencia da antiguidad y de la época moderna que no tuviese incidencia o ocupación directa o indirecta de la Palestina. Todos. Así los babilonios, sumerios, pasando por persas, romanos, llegó el imperio islámico, después llegaron los turcos, ingleses y últimamente por Israel. Era una posición que provocó el apetito de los colonialistas. ¿Por qué? Porque antes era ruta de comercio, después aquella pasaje del canal Suez que une el mar Vermelho, el mar Mediterráneo, pasando después Índico. Todos tenían que ver, tenían que controlar aquellos lados. Y más, después de descubrir el petróleo, ya a finales del siglo XIX, ya era también un motivo más para controlar, para querer controlar aquella área. Aquella área por tener tanta afluencia poblacional, de superpotencias, de povos, y también tiene un desenvolvimiento importante a nivel de la superestructura, de la ciencia, de la cultura, etc., donde nace el monoteísmo, creer en la fe en un solo Dios. Por eso ahí se desenvuelven tres religiones que hasta el día de hoy tienen su influencia y perduran hasta el día de hoy: judaísmo, cristianismo e islam. Sin duda, este territorio es santuario para las tres religiones. Ninguém puede llegar a la importancia de decir que es más importante para judíos que para musulmanes o menos para cristianos. No es verdad. Es importante desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe. Solo que la fe no otorga derechos territoriales. Si la fe otorga derechos territoriales, entonces todo el mundo debe ser palestino. No debe existir otros países a no ser Palestina. Este planeta debe tener un nombre de Palestina. ¿Por qué? Porque nace y se desenvuelve las religiones. Obviamente, eso no es real, eso es ya fruto de pensamientos y de mentes no actualizadas, por no decir otras palabras. Palestina es importante desde el punto de vista religioso para todos, inclusive para aquellos que no tienen religión ninguna. Es patrimonio de la humanidad. En Palestina nace la primera ciudad del mundo, Jericó, que mucho antes del judaísmo, mucho antes del cristianismo y del islam, surge un casco urbano, una ciudad, la primera ciudad reconocida por los arqueólogos hasta el momento es la ciudad de Jericó. Así que el facto de que es importante no otorga derechos fue conquistada por los musulmanes en nombre de Mahoma, fue conquistada por los cristianos en las cruzadas en nombre de Jesús y está siendo conquistada ahora por los judíos en nombre de Moisés y de David. ¿Y dónde fica los palestinos? Que no somos judíos en su gran mayoría, somos cristianos y musulmanes, inclusive tenemos nuestros propios judíos. Esta breve historia es solo para dar iluminar que el conflicto no es religioso, el conflicto es geopolítico económico. Todos aquellos que llegaron en nombre de Dios, só que realmente Deus no tem e os profetas não têm nada a ver com esta história. Os judeus foram discriminados ao longo de mais de 12 mil anos, não foram discriminados na Palestina, foram discriminados em toda a parte do mundo. E um fato que nós condenamos
da humanidade deve condenar, deve seguir condenando para que esta persecução a alguém por ter uma fé diferente não continue, para que o Holocausto não se repita. E também, repito, para que a ocupação atualmente que nós vivemos não perdurar no nosso território. Nós temos que juntar-nos, e por isso eu agradeço o Comitê de Solidariedade por este esforço, porque a luta é palestina, mas o fundo não é palestino, o fundo é humano, internacional, humano, uma ofensa ao ser humano no século XXI, de que ainda existe ocupação e em nome de Deus. Agradeço muito esta oportunidade. Nós estamos lutando para ir à atualidade. Nós consideramos que a solução do conflito deve ser via negociações, descartar a violência, descartar a guerra, porque os palestinos somos o povo que sempre paga o preço das guerras. Por isso evitamos as guerras. Somos um povo muito pequeno, de um território de 27.000 km², tamanho de Sergipe, acho que estado mais um dos menores aqui do Brasil. É um território de uma população pequena, então sempre fomos invadidos, nunca invadimos a ninguém, porque simplesmente nós somos um país grande. Talvez se fôramos um país grande, como outras superpotências, talvez lo faríamos. Mas nós consideramos que houve uma ocupação. A Primeira Guerra Mundial, nós pagamos a consequência. A Segunda Guerra Mundial, pagamos a consequência. A Guerra de 1956, quando foi nacionalizado o canal de Suez, pagamos a consequência. A Guerra de 67, pagamos quase todo o território já. E assim, seguir consecutivamente, com cada guerra que acontece na região, os palestinos acabamos pagando. Por isso, com uma convicção inconfundível de nós consideramos que a solução não é essa guerra, a solução não é o conflito, não é a violência. Se cria o Estado de Israel por decreto, por uma resolução das Nações Unidas, nunca foi repetido e nunca existiu antes que as Nações Unidas ou a Liga das Nações criam um Estado. Criaram e aceitaram a criação do Estado de Israel. Naquela resolução de 1947, decretaram a criação de dois Estados: o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Desde 1947 até o dia de hoje, se vocês verem no mapa, existe o Estado de Israel e não existe o Estado da Palestina. Criado o Estado de Israel, recorre a uma violência que a humanidade inteira, inclusive, não estava acostumada. Fizeram uma limpeza étnica. E esta palavra que estou usando foi usada por um israelense que viveu aquelas épocas. Um professor que agora não pode entrar a Israel. Por quê? Porque colocou ao descoberto tudo o que fez Israel durante anos, fazendo uma limpeza étnica, expulsando. Para ter uma ideia, quando foi criado o Estado de Israel, 88% da população palestina foi desterrada. E talvez alguém perguntaria como ficaram 12%, porque não deu tempo para eles desterrar o resto.
estão tratando de fazer a tarefa agora. Aquele que acompanha as notícias percebe as últimas declarações do primeiro-ministro durante sua campanha, de Netanyahu ou de Lieberman. Eles, digamos, de maneira muito sistemática, se querem desterrar os palestinos da Palestina. Ainda acreditamos no bom senso e na justiça da humanidade. Seguimos crendo que a negociação e o direito internacional é a solução. Desde 1993 estamos negociando com Israel, já há mais de 21 anos. E justamente quando tanto Israel como os palestinos chegamos à conclusão que a solução não pode ser militar, tem que ser um acordo. Desde então, nós negociamos e eles praticam e seguem praticando a limpeza étnica, a opressão, a ocupação militar e todo o que acompanha estes fenômenos de desastres para nós, como seres humanos, como cidadãos, economicamente e territorialmente. Nosso território, que conforme aquele acordo de Oslo, que é Cisjordânia e Gaza, a Gaza está cercada desde 2006 por terra, ar e mar, e a Cisjordânia cada vez temos menos território. Temos mais de 500 mil de colonos israelenses dentro do território palestino, que nós, onde devemos criar o nosso Estado. A atualidade, obviamente, aquele acordo de Oslo nos levou à criação da Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina trabalha dentro do território, só que não tem controle as saídas e entradas das cidades, não temos controle da nossa água, da nossa fonte de energia, não temos controle dos nossos passaportes, as fronteiras. Sim, é um Estado virtual, onde Israel controla tudo, onde inclusive a saída e entrada do próprio presidente tem que ser com a autorização da autoridade da ocupação israelense, do exército israelense. Obviamente, quando durante 21 anos você está apostando num processo de paz e esta paz não dá certo, devem surgir fenômenos de gente que não acredita, e não é para acreditar, realmente. Se sai alguma voz de que não acredita na paz com Israel, é por razão. Só que a voz maioritária, a voz da única e legítima representante do povo palestino, que é a OLP, que é a Autoridade Nacional Palestina, que é o Estado palestino, que está sendo reconhecido por mais de 150 países, nós acreditamos na paz. Estamos procurando, por todos os meios, conquistar nossos direitos pela via legal, pela via do direito internacional. É por isso que a Palestina está ganhando tanto na arena internacional. É verdade que estamos perdendo a paciência, estamos perdendo filhos, estamos perdendo território, só que estamos ganhando na arena internacional mais simpatia, mais reconhecimento a todos os níveis. Felizmente, aqui mantemos uma relação excelente com o Estado brasileiro. Nós funcionamos aqui como OLP desde 1979 e como Estado da Palestina desde dezembro de 2010.
temos uma embaixada, um Estado reconhecido. Obviamente, isto não gostou a Israel e não gostou a muita gente dos aliados de Israel. Só que, felizmente, este povo, este país, resguarda e protege a legalidade. Dói a quem dói. Aquele que está contra a legalidade tem que, obviamente, estar ao outro lado. A América Latina, praticamente na sua totalidade, salvo algumas exceções pequenas, reconhece a Palestina como Estado e mantém relações diplomáticas. E, a raiz das últimas eleições de faz uma semana atrás, quando Netanyahu sai naquelas declarações dizendo que se vocês me elegem, não vou permitir a criação do Estado da Palestina. Isto provocou até o aliado mais aliado de Israel, que é os Estados Unidos. Anteontem, um voceiro da Casa Branca, e para nós isso é muito importante, diz em público, numa conferência de imprensa, que Israel tem que desocupar os territórios palestinos. É um avanço para nós, é um avanço para a legalidade internacional, para dizer claramente e publicamente: isto é um avanço, além também dos avanços a nível da Europa, que estão estudando mecanismos para obrigar a Israel a que somente respeitar o direito internacional. O direito internacional está bem claro: dois Estados para dois povos, com fronteiras reconhecidas, com garantias internacionais. Eu devo garantir a segurança deles, eles devem também respeitar minha segurança, e vamos trabalhar em conjunto, combater este território que já a ONU decretou que era para dois Estados e para dois povos. Nós aceitamos o do direito internacional, da comunidade internacional. Nós já reconhecemos o Estado de Israel desde 1993. O único que falta é que Israel reconhecer ao Estado palestino. Ao reconhecer o Estado da Palestina, tem que ser retirado dos territórios ocupados pela força e aí permitir estabelecer o Estado onde o palestino domina e controla a sua própria vida, seja dono de seu território e de seu destino. Esta é uma panorâmica, espero que seja suficiente para fazer um debate ou responder suas perguntas. Agradeço novamente a solidariedade que chega no momento oportuno. Desejamos ao Brasil o melhor nesta crise que está atravessando. Estamos muito seguros de que vai superar. O Brasil é um país de um povo vivo e um país realmente que merece ter o melhor. Muito obrigado, boa tarde.